Fraseado do choro, uma análise de estilo por padrões de recorrência, por Mário Sévio. O projeto Fraseado do Choro foi vencedor do edital Retomada Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Qual a origem dos padrões rítmicos usados no choro? Em meados do século XIX, surgiram no Brasil algumas danças europeias, como a valsa, a mazurca, a polca, a shots, que passaram a ter um estilo brasileiro de serem interpretadas, né? E esse estilo denominou-se choro. Cada dança dessa tinha padrões métricos e rítmicos próprios. A partir do início do século XX, o choro passou a ser um termo para nomear um gênero musical em compasso binário, herança da polca e do lundu. Ernesto Nazaré, compositor e pianista, passou a ser um grande sistematizador da música que tornou o choro um gênero musical. Nas suas polcas lundu, nos seus tangos, nas suas valsas, ele transcrevia os procedimentos realizados por instrumentos solistas, né, como a flauta, o clarinete, o bandolim, e instrumentos acompanhadores como o cavaquinho, o violão e o off-clade. Eu vou analisar alguns padrões rítmicos que apareceram no choro, como estilo, como gênero. Vou analisar a partir desse conceito dos pulsos elementares, da rítmica aditiva. Os padrões de 8 pulsos são aqueles usados na polca, no tango, no machixe e no choro? Como é o padrão rítmico da polca-choro? As polcas brasileiras, como um subgênero do choro, é caracterizado por construções melódicas com pouca ou nenhuma síncope, embora o padrão apresente uma recorrência de acentuação na quarta semicolcheia do compasso 2x4. Há exemplos? A polca-choro, como um subgênero do choro, pode ser ilustrada pelas composições O Gato Canário e Ele e Eu, do Pixinguinha e Benedito Lacerda. Nessas composições, você nota o padrão descrito como padrão de acompanhamento da polca-choro, tanto na melodia quanto no contraponto. Na obra de Nazaré, esse padrão de acompanhamento é usado mais para sustentar melodias mais cométricas, melodias com pouca síncope. O que é polca-lundu? O que era conhecido como polca-lundu é a matriz do que veio a ser o choro e o machixe. Articulações de uma melodia de origem europeia foram adaptadas a ritmos de origem africana. Nesses padrões rítmicos dos princípios do choro, há síncopes dentro do primeiro tempo do compasso, síncopes entre 2 tempos do compasso binário e também o ritmo do tango, o ritmo da maneira, além de outras variações do trecio. Os padrões rítmicos da polca-lundu, do tango e do machixe são similares? O padrão rítmico mais usado em polcas lundus, tangos e machiches, ele está nas gravações realizadas pelo grupo 8 Batutas, que participava o Pixinguinha. Também é uma célula rítmica muito presente na obra do Ernesto Nazaré, em polcas lundus, polcas tango, choros, sambas e tangos. Aqui está um exemplo de um acompanhamento de machixe ao violão. Esse padrão rítmico ele gerou algumas células que são usadas tanto nas melodias do choro quanto nos acompanhamentos, nos contrapontos. Quando você desdobra as 2 colcheias do segundo compasso em 4 semicolcheias. Esse é o caso do choro Acerta o Passo, do Pixinguinha. A gente vê esse padrão tanto na melodia quanto no contraponto. Há outras figuras relacionadas a esse padrão?
Nas linhas de baixo dos padrões de 8 pulsos, é comum a figura que dura um tempo, é uma semínima pontuada com uma semicolcheia. Ela é encontrada em notas pedais, em linhas melódicas ascendentes e descendentes, como exemplifica o tango Odeon, do Ernesto Nazaré. Ela é encontrada também em desenhos melódicos que lembram o baixo de Albert, como na interpretação de Jacó do Bandolim de Brejedo, de Ernesto Nazaré. A mesma figura é encontrada no acompanhamento de lundus. Há também a figura do cinquillo, em padrões de acompanhamento de cavaquinho, polcas, lundus, tangos e machiches. Ele aparece também em melodias, como na polca Dança do Urso, do trombonista Candinho. Todas essas células do padrão contramétrico de 8 pulsos, 3 mais 3 mais 2, em paridade rítmica 3 mais 5, tem a recorrência da acentuação na quarta semicolcheia do 2x4. Qual o padrão de acompanhamento mais comum nos choros? O padrão de acompanhamento mais constante nos choros é um padrão simétrico, que tem síncopes dentro do primeiro tempo e dentro do segundo tempo. Diversos gêneros relacionados ao choro, em diferentes andamentos, podem ser acompanhados com esse padrão. E por sua simetria rítmica, ele possibilita maior flexibilidade rítmico-melódica pelos solistas, né? Sobretudo em andamentos lentos e médios. Na obra de Nazaré, há exemplos desse padrão em acompanhamentos, melodias e contrapontos, como nos tangos Fonfon e Odeon. Há diversos exemplos desse padrão, sobretudo nos acompanhamentos, nas gravações do Regional do Canhoto, do Jacó do Bandolim, Luiz Americano, Benedito Lacerda, Altamiro Carrilho, Abel Ferreira, Lupercio Miranda, Valdir Azevedo, Dante Santoro e muitos outros. Como padrão sambado de 16 pulsos foi incorporado no choro? Por influências de interpretações, composições e gravações de sambas, a partir dos anos 1930, foram criadas figuras rítmicas nos acompanhamentos dos choros e seus fraseados. A adaptarem para seus instrumentos, como o violão e o cavaquinho, os ritmos das percussões e os fraseados dos cantores, os músicos de choro passaram a ser importantes mediadores nas gravações desse novo estilo de samba. Esse samba passou a influenciá-los também nas suas composições e nas suas execuções, causando também modificações nos ritmos dos seus fraseados. Como é a escrita musical desse padrão? Há modelos diferentes? No padrão de acompanhamento desses sambas, há sempre uma síncope na oitava semicolcheia, ou do primeiro ou do segundo compasso binário escrito em 2x4. Há 2 padrões contramétricos de 16 pulsos para acompanhamento nesses sambas, né? Um em paridade rítmica 7 mais 9, quando o segundo compasso é antecipado em uma semicolcheia, e um em paridade rítmica 9 mais 7, quando o primeiro compasso é antecipado em uma semicolcheia. Podem ajudar a esclarecer essa confusão 2 sambas do Noel Rosa. A introdução do samba Até Amanhã, em paridade rítmica 9 mais 7, a primeira parte do samba choro Conversa de Botequim, em 7 mais 9. Para se entender melhor, no segundo sistema tem os paradigmas rítmicos desses padrões. Um, o que se chama padrão do tamborim, no Conversa de Botequim, e o outro, a inversão do padrão na introdução de Até Amanhã. E as melodias se encaixam de acordo com esses padrões rítmicos. Os padrões de 16 pulsos são aqueles usados no samba-choro, choro sambado e choro de gafieira? Como é o padrão rítmico em imparidade rítmica 7 mais 9? Padrões em paridade rítmica 7 mais 9 e 9 mais 7 organizam os fraseados do choro sambado. O padrão sambado
em paridade rítmica 7+9 tem a primeira nota do primeiro compasso na teses e a primeira nota do segundo compasso adiantada em uma semicolcheia. Pixinguinha escreve alguns dos seus choros com a síncope na oitava semicolcheia do primeiro compasso, como é o caso do Passatempo e do choro Devagar e Sempre. Abaixo, no segundo sistema, está o paradigma rítmico do padrão sambado em paridade rítmica 7+9. Antigos choros em padrões de 8 pulsos puderam ser tocados em 16 pulsos? Ao longo das décadas de 1930 a 1950, as polcas, os machiches, os tangos dos velhos chorões foram regravados em padrões sambados. Choros originalmente escritos em padrões polcados ou machichados, como é o caso de Proeza de Solon, de Benedito Lacerda e Pixinguinha, foram regravados em padrões sambados. Como o próprio Proeza de Solon foi regravado em 1947 por essa dupla de compositores. Por sinal, as gravações da dupla Pixinguinha e Benedito Lacerda usaram muito os padrões sambados, o 7+9, sobretudo, como é o caso do Displicente. Qual foi o primeiro choro no padrão sambado? A primeira composição e gravação no padrão sambado é do Benedito Lacerda, no choro chamado Gorgulho. Essa gravação foi realizada em 1932 com o seu grupo Gente do Morro. Como é o padrão rítmico em imparidade rítmica 9+7? Como ele ocorre nos choros? O padrão sambado em paridade rítmica 9+7 tem a primeira nota do primeiro compasso antecipada em uma semicolcheia e a primeira nota do segundo compasso na teses. Jacó do Bandolim compôs muitos choros com essa estrutura rítmica. Esses choros têm 32 compassos por partes e cadências finais no penúltimo compasso, gerando assim terminações de 2 compassos. Assim é o clássico Noites Cariocas. Certas composições do Jacó do Bandolim, muito presentes assim no repertório do choro, poderiam até ser classificadas como sambas ao invés de choros, né? Como é o caso do Bole-Bole ou do Assanhado, assim, dada a pouca densidade melódica nessas composições. Outros compositores também usaram esse padrão, como é o caso do clarinetista Luiz Americano, do cavaquinista Valdir Azevedo e muitos outros. As melodias dos choros sambados sempre estão antecipadas a cada 2 compassos? Nos fraseados dos choros em padrões sambados, nem sempre essa antecipação na oitava semicolcheia ela acontece. Quais são as funções dos instrumentos de um grupo de choro no padrão sambado? O cavaquinho fica na função de timeline do padrão, né? O pandeiro toca essas 8 semicolcheias do 2x4, com ênfase no segundo tempo do binário, mas pode acentuar com as células rítmicas do padrão ou das figurações da melodia. O violão costuma tocar o ritmo do padrão nos acordes e marcar os baixos nos tempos do 2x4, como acontece na segunda parte do choro sambado, Receita de Samba, do Jacó do Bandolim. Exceto em convenções rítmicas ou antecipações dos padrões contramétricos, os desenhos melódicos de contraponto do violão de 7 cordas costumam concluir em tempos fortes e em mudanças de acorde. O choro no padrão sambado passou a pertencer ao repertório das danças de gafieira? O padrão sambado passou a ser um estilo muito presente nas danças de salão a partir dos anos 1940. Foi quando gafieiras passaram a ser animadas por
grupos ou orquestras com instrumental das big bands. Orquestras do Maestro Cipó, do Maestro Romeu Silva, do Carioca, de Severino Araújo, a Orquestra Tabajara, tinham em seu repertório choros com essas figurações rítmico-melódicas próprias do samba. É o caso de Paraquedista, de José Leocádio, e Chorinho de Gafieira, do Astor Silva. O entendimento dos paradigmas rítmicos relacionados à polca, ao tango, ao machixe, ao lundu, ao samba, são a base para a execução do choro e dos seus subgêneros, tanto no fraseado quanto no acompanhamento.